Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E o versículo 39. A primeira parte deste texto a primeira e a segunda parte diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós. Na minha tradução diz assim: porque a promessa pertence a vós, vírgula, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Mas eu quero lhe convidar a repetir comigo nesta manhã esta primeira parte, e de preferência nesta tradução, cuja palavra não é diz respeito, mas pertence. Porque a promessa pertence a vós. Você, por favor, olhe para quem está do teu lado e diga: você entendeu? A promessa é sua. Lhe diz respeito. Não. Diga: é sua. Por pertencimento. Amém? Eu sempre peço para que a igreja repita comigo uma expressão. Diga comigo assim: Senhor meu Deus, eu quero entender toda a iluminação deste texto a partir de agora. Maximize sua atenção, por favor. Santos de Deus, querida igreja, meu amado pastor e todos os demais, a informação que eu tenho é que vocês estão em uma maratona de oração e de busca pela presença do Espírito de nosso Deus. A conferência traz consigo esta temática e esta proposta. E isso é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque a promessa do Espírito Santo de Deus, maximize sua atenção agora, em plenitude, em pleroma, ela nos pertence por direito. Buscar a presença do Espírito de Deus é buscar algo que nos pertence. Há poucos dias eu estava pregando em Nova Venécia, no Espírito Santo, e lá eu falava um pouco sobre este conceito bíblico das coisas que por direito pertencem a nós. E eu disse que, se nós tivéssemos a informação de que no banco, na conta bancária que nós temos, estivesse lá alguns milhões à nossa disposição, por direito e por pertencimento, eu acredito que tão logo a gente ou qualquer um de nós recebesse esta informação, esse comunicado, o próximo passo, de imediato, quem sabe na segunda-feira, na abertura do banco,
nós já estaríamos lá para conferir tudo que tem lá e o que é nosso por direito e por pertencimento. Sim ou não? Nós, seres humanos, somos ligeiros, somos rápidos em procurar se apropriar e usufruir daquilo que é nosso nesta vida por direito. Então, se temos esta informação, a gente corre atrás daquilo que é nosso por direito. Só que nós fomos feitos, diz a Bíblia, cidadãos do céu. Nós fomos feitos pela palavra do Evangelho, mediante a obra do Espírito, filhos de nosso Deus. E todo filho, uma vez confirmado como filho, a Bíblia diz que nós também obtivemos não apenas a salvação, mas a filiação trouxe para nós herança. E herança é direito garantido. De maneira em que quando nós estamos falando do Espírito Santo, da promessa plena, da promessa absoluta do Espírito Santo de Deus, nós estamos falando, e eu quero que você tenha nesta manhã esta consciência, não de algo que você, através da oração, do jejum, do sacrifício, está tentando buscar. Não. Não de algo que você está tentando, melhor dizendo, adquirir. Não. Você não está aqui para adquirir. Você está aqui para receber, para possuir, para tomar posse daquilo que por direito é seu. A promessa do Espírito é sua. Quantos podem dizer amém aqui? Amém? Por causa, pastor, e por que é nossa por direito? Por causa do propósito eterno de Deus. Para a minha, para a sua e para a nossa existência. Há um propósito eterno para a minha e a sua existência. E dentro deste propósito, a promessa do Espírito Santo por pertencimento é nossa. Por causa de quê, pastor? Por causa de todo o investimento que Deus já fez. E preste bem atenção na forma como eu vou conjugar nos próximos minutos aqui alguns verbos. Por causa de todo o investimento que Deus já fez na minha e na sua vida. Investimentos que Deus já fez, sim, para nós estarmos assentados numa manhã como essa aqui, para nós estarmos no ambiente, nesta atmosfera espiritual, neste momento, vivendo, provando, escutando as coisas que Deus está transmitindo neste final de semana e também nesta manhã, para que tudo isto aqui fosse hoje uma realidade para nós. Deus vem há muito, mas há muito tempo fazendo investimentos e adições na minha e na sua vida. Nenhum de nós estamos aqui por escolha. Nenhum de nós estamos aqui porque escolheu estar aqui. Você estar aqui porque Deus há muito tempo vem investindo na minha e na sua vida. De maneira que os investimentos de Deus nas nossas vidas até agora vai muito além do que Ele está realizando neste momento, no tempo presente da nossa própria existência. Porque olhando a vida espiritual numa perspectiva apenas do temporal,
da nossa própria existência, é fácil acharmos ou pensarmos que as ações de Deus, os investimentos de Deus na nossa vida, está relacionado ao dia em que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, ao dia ou a partir do tempo em que nós nos aproximamos da presença de Deus, quando na verdade Deus já estava investindo sobre nós há muito, mas há muito tempo. Antes de você nascer, Deus já estava investindo em você. Antes de você existir, Deus já estava investindo em você. Antes dos mundos ser formado, Deus já estava investindo em você. Você é um projeto eterno. Você não é um projeto temporal. Você não é um projeto que veio a existir no tempo da tua própria existência. O que é o tempo, pastor? O tempo é uma microfração da eternidade. Deus não está no tempo. Deus está sobre o tempo. Porque nós somos temporal. Deus é atemporal. De eternidade a eternidade Ele é. E no tempo da própria eternidade, dentre todos os nobres, excelentes, extraordinário e incomum projeto de Deus, a minha existência e a sua existência era um desses projetos extraordinários nas mãos de Deus. De maneira em que quando a Bíblia vai falar de mim e de você, a Bíblia possui uma linguagem como ninguém. A Bíblia possui uma linguagem para falar da minha e da sua existência como não existe em nenhum outro lugar do universo. Porque quando os homens, os sociólogos, os antropólogos, os cientistas, os professores, quando todos os homens nas suas ciências e sofias, eles vão falar da existência, a narrativa do homem começa a partir do tempo do nascimento. A narrativa de Deus é diferente. A narrativa de Deus começa antes mesmo que os mundos fossem formados. Quando você pega o texto para você entender a magnitude da importância que você tem diante dos olhos de Deus, a Bíblia vai nos dizer no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 4, que Deus nos escolheu. Em outras traduções mais aproximadas do grego diz que Deus nos elegeu. E quando nós observamos o conceito grego para a palavra eleição, em Efésios 1:4, nós vamos entender que para haver uma eleição de alguma coisa, é preciso antes se ter o conhecimento total e absoluto daquilo que há de ser escolhido, ou daquilo que há de ser eleito. E toda eleição, ela acontece por meio de um decreto. E o que é decreto, pastor? Na nossa linguagem humana, é um projeto, uma portaria, é uma lei estabelecida. É algo que estabelece alguma coisa. Isto é o conceito de eleição. E a Bíblia diz no versículo 4 que Deus nos elegeu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos filhos, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Perceba que os investimentos de Deus, ele não é de agora. Perceba que você não está aqui, eu não sou o que sou, você não é o que é, por decisão própria, mas porque nós somos um projeto, onde antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu, e Deus desde os tempos eternos, Ele vem adicionando, fazendo adições, fazendo investimento. A mesma pessoa que Deus elegeu,
O versículo 5 do capítulo 1 de Efésios diz que não só foi eleito, mas Deus adicionou algo sobre aquilo que ele elegeu, cada um de nós. E o que Deus adicionou? Deus adicionou a predestinação. Então no versículo 4 a Bíblia diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Mas no versículo 5 diz que aquele que nos elegeu também nos predestinou para sermos filhos da adoção. Então quem é você aqui nesta manhã? Quem somos nós? Põe a mãozinha no peito assim nesta manhã e diga comigo assim: eu sou alguém elegido por Deus nos tempos eternos e predestinado para ser filho da adoção. Amém? Agora eu quero que você saia do início da eternidade. Porque quando que isso aconteceu, pastor? No tempo eterno. Antes que os mundos fossem formados, Deus me conheceu, Deus nos elegeu e Deus nos predestinou. Para quê? Para o propósito maior. E qual era o propósito maior? A filiação. Então quando você olha lá na eternidade, você já estava lá. Você já existia nos sonhos de Deus. Você já era alguém que existia no propósito de Deus. É por isso que o propósito de Deus, ele é mais poderoso do que os nossos propósitos. É por isso que o plano de Deus é superior aos nossos. É por isso que os desígnios de Deus não podem ser interrompidos, não podem ser quebrados, porque o propósito da nossa existência é mais forte, é mais poderoso do que a nossa própria existência em si. A própria existência, ela já é o resultado do propósito. O propósito, ele é antes. A existência, ela é o resultado deste propósito. E dentro do propósito da existência está a vontade de Deus, está o desígnio de Deus. Qual é o desígnio de Deus, pastor? É a razão pela qual Deus nos trouxe à existência. E qual é a razão? Para que eu e você fosse feito filhos da adoção. Você está predestinado por Deus desde os tempos eternos a ser chamado, a ser feito filho. E o que é isso, pastor? Isto, acredite no que eu vou lhes dizer, não é algo que nós somos capazes de compreender agora. Porque embora neste exato momento da nossa existência, a Bíblia diz que já há um registro na eternidade, confirmando a nossa filiação, porque a revelação iluminou o nosso entendimento. O Espírito Santo, por meio da palavra, operou em nós a filiação. Todos os que receberam foram feitos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que havemos de ser. Então nós fomos feitos filhos, mas entender o conceito, a dimensão, a amplitude do que é isso agora é impossível. Porque o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele disse: vede, filhinhos, com grande amor nos tem amado o nosso Deus, a ponto de termos sido feitos filhos de Deus. Mas o que é isso? Isso é algo que em parte, como disse o apóstolo Paulo, nós compreendemos. Em parte pregamos, em parte profetizamos, em parte entendemos, mas só em parte. Por quê? Porque não foi revelado ainda o que haveremos de ser na condição de filhos de Deus. Quando é que nós vamos entender o quanto Deus investiu em nós e o quanto vai valer a pena quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade? Quando a trombeta tocar e que nós vermos Ele como Ele é, porque assim como Ele é, nós também seremos. Então
nós passaremos a entender quando entrarmos no céu, na condição de filhos, o tamanho do investimento que Deus fez na minha, na sua e na nossa vida. Será uma patente tão elevada na eternidade, que quando nós olhamos para o céu nesta manhã, presta atenção, nós iremos encontrar o céu constituído de hierarquias. A Bíblia fala de ministradores, a Bíblia fala de serafins, a Bíblia fala de arcanjos, a Bíblia fala de potestades. Existem muitas hierarquias celestes no céu, anjos que estão tão próximos do trono de Deus nesse momento, que eles ardem em glória diante do trono, mas a Bíblia diz que a nenhum deles foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas todos, aponta para quem está aqui nesta manhã do seu lado e diga: todos quanto recebeu Jesus, lhes foi dado o direito de ser feito filho de Deus. Existe uma geografia espiritual no céu, muito próxima do trono de Deus, onde nenhum dos anjos pode trafegar lá. Existe um ambiente no céu que está reservado para, após o tempo da existência de cada um de nós aqui, onde é chamado de habitação dos filhos, e está reservado exclusivamente para você. Por que para mim e para você? Porque nós fomos feitos filhos da adoção. Primeiro, não é por escolha nossa, a Bíblia diz, por eleição. Segundo, por predestinação. Terceiro, diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, por chamado. Quarto, por justificação. Quinto, por glorificação. Não, você não entendeu, eu vou repetir isso aqui. Chamado, primeiro eleição, primeiro investimento de Deus. Predestinação, segundo investimento de Deus. Conhecimento, porque os que dantes conheceu, terceiro grande investimento de Deus. Chamado, quarto grande investimento de Deus. Justificação, quinto grande investimento de Deus. E glorificação, sexto grande investimento de Deus. Agora, se você me perguntar nesta manhã, pastor, por que é que eu estou aqui hoje adorando o Senhor? Por causa dos investimentos de Deus. Você não está aqui por escolha própria. É porque antes que o mundo fosse formado, você era um projeto nas mãos de Deus. E Deus começou a adicionar recursos. Deus te elegeu. Levante a mão para dar glória. Deus te predestinou. Deus te conheceu. Deus te chamou. Deus te justificou. E Ele te glorificou. E é por isso que você chegou aqui. É por isso que nesta data, no ano de 2024, no nosso tempo, você está aqui adorando o nome do Senhor. É porque tem muito investimento. Tem anos e milhares de anos que Deus está investindo na tua vida, para você estar aqui nesta manhã. Pastor, e por que Deus está investindo tanto em minha vida? Por causa do plano maior. Por causa da proposta maior, por causa do projeto maior, por causa do sonho maior de Deus. Você não foi escolhido e não está aqui nesta manhã para que Deus realize os teus sonhos. A proposta de Deus ter te salvo e te trazido para uma manhã como esta, não é para Ele mudar a sua vida apenas aqui na terra. Todos os nossos sonhos em Deus podem ter a participação de Deus. Pastor, Deus pode realizar os meus? Pode. Mas a escolha de Deus na sua vida não é por causa do que você está sonhando.
nem por causa do que você está projetando, é por causa do desígnio eterno de Deus para mim e para a sua existência. O que eu estou dizendo nesta manhã? Que há um propósito maior para Deus te ter salvo, para Deus ter escolhido a mim e a você. Algo infinitamente maior e extraordinário. E é sobre isso que você precisa entender aqui nesta manhã. Então a Bíblia diz que Deus fez tantas adições extraordinárias, nenhuma por merecimento, nenhuma delas por mérito, porque não merecíamos ser eleitos, não merecíamos ser predestinados, não merecíamos, entenda bem, escute bem, sermos conhecidos por Deus, não merecíamos ser justificados no sacrifício de Cristo, não merecíamos ser glorificados como fomos. Pastor, mas eu sou alguém glorificado em Deus? É. Que tipo de glorificação é esta que está sobre mim agora? Porque a Bíblia está dizendo em Romanos que os que dantes conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, fazendo do próprio Cristo o primogênito entre muitos irmãos. E aos que conheceu também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Pastor, então eu já sou glorificado? É. Mas a glorificação que está sobre nós nesta manhã, ela é plena? Não. A glorificação que está sobre nós, para confirmação do propósito eterno de Deus, ela é parcial. Que tipo de glorificação é esta? Esta glorificação fala do penhor do Espírito de Deus. Pastor, e o que é o penhor do Espírito de Deus? Repita comigo nesta manhã, diga comigo, penhor. Você sabe o que é penhor? Você sabe do que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, estava falando, quando ele disse que a nós já nos foi dado o penhor do Espírito? A palavra penhor tem a ver com transações de negócio, está associada a aquisições de grandes negócios. Quando dois seres humanos na terra faz um grande negócio, o fechamento do contrato com assinatura para aquisição, dentro deste processo de fechamento está uma coisa chamada penhor. O que é o penhor? O penhor é a primeira parcela, é o adiantamento que serve dentro dos termos contratual como garantia de aquisição. Ah, você não entendeu? Deus vem investindo em mim e em você muito tempo, para que a gente pudesse servir ao propósito maior da nossa existência. E Deus fez muitas adições, e eu vou repetir, porque ultimamente eu quase não prego, eu ensino. E por mais que eu ministre sobre o Espírito Santo, eu quero ainda adotar a pedagogia do ensino para a tua mente, antes que eu ore sobre o Espírito Santo na tua vida. Escute bem. Então, no tempo da eternidade, Deus investiu eleição, Deus investiu análise, estudo e conhecimento, Deus investiu chamado, Deus investiu justificação. Mas aí, para que Satanás, dentro do processo da existência humana, não pudesse de alguma maneira usar da fraqueza humana para invalidar o investimento de Deus, o último grande investimento que Deus fez foi nos dar o penhor, uma parcela adiantada do Espírito de Deus. E Paulo diz que isso, para um mortal de carne, de pecado, para um mortal que já nasceu nessa existência morto, destituído, separado da glória de Deus, Paulo diz que esse penhor
é glória. Este penhor é glorificação. Este penhor é kavod. Este penhor é o peso de um tesouro em nós. No mundo espiritual, este penhor, uma parcela adiantada do Espírito, é a garantia de que você não vai morrer no caminho. Você está predestinado para o céu. Toca em quem está do teu lado e diga: não importa o que o diabo faça, não importa os processos, não levante a mão para a glória. Não importa o que o inimigo vai fazer, o penhor já foi dado, a garantia já foi entregue. Você vai chegar lá, vai cumprir o propósito de Deus, porque o penhor já foi entregue. Olha para cá, por favor. Em outras palavras, sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Não tem como desistir. Não tem razão para parar. Não tem motivo para voltar atrás. Não tem como acreditar nas mentiras de Satanás soprada na mente, dizendo: eu acho que eu não vou chegar lá. Vai! Porque o contrato da tua salvação, que garante a eternidade, estar homologado, vaticinado, estar em evidência, e a parcela do Espírito já foi dada. Que Espírito é esse? A Bíblia chama ele no Evangelho de João, capítulo 16, capítulo 8, versículo 16, de Paracleto. E quem é ele? Quem é o Paracleto que foi dado a mim e a você? Ele é para a glória do Senhor e para a tua felicidade, o advogado enviado da parte do Pai. Ele é, segundo a etimologia, o teu ajudador, o teu auxiliador, aquele que desceu para dizer: ainda que você não tenha força, eu te faço forte. Ainda que você não pode, eu posso na tua vida. Ainda que você diga: eu não consigo, eu serei na tua vida. Você vai chegar lá. Por isso, olhe para quem está do seu lado agora, em nome de Jesus. Por favor, me ajude. Se você não tiver ninguém sentado do seu lado, põe a mão no peito e fale para você mesmo. E diga: duvide nesta vida de qualquer coisa, mas nunca duvide da tua entrada no céu. Nunca duvide da obra do Calvário. Nunca duvide dos investimentos de Deus, porque Deus não investiu errado. Deus não errou. Deus nunca falhou. Ele fez investimentos tão extraordinários até agora na minha e na sua vida, que se reunisse a prata, o ouro, a riqueza do mundo inteiro, não poderia pagar nem 1% do que Deus já investiu. Deus não investe errado. Você vai chegar lá, em nome de Jesus. Você vai chegar lá. Amém? Aleluia. Então deixa eu pregar mais 10 minutos para a gente orar. Por isso, depois de todos estes investimentos de Deus, você precisa, agora no tempo presente, entender que você tem mais do que o que você imagina. Que você é mais do que o que você pensa. Você precisa entender que nos momentos, olhe para cá, em que nossa mente oscila em meio às lutas e às intempéries da vida, a nossa mente, e aí eu falo da lógica, da razão, que está tal qual a nossa alma, a sede das emoções, ligada às lutas do tempo presente. Nossa mente não serve para descrever quem eu sou. O juízo da nossa mente, a análise, o resultado, o julgamento da nossa mente não é capaz de nos definir quem somos. O que já somos
e para onde estamos sendo projetados por Deus. Por isso que há textos na Bíblia que diz que nós devemos tomar cuidado, não só com a opinião do mundo à nossa volta, mas temos que tomar cuidado com os sentimentos do coração. É por isso que a Bíblia olha para o coração do homem e diz: toma cuidado com ele, porque ele é desesperadamente enganoso. Porque o coração, alma, motivado pelas lutas do tempo presente, tende a limitar a nossa esperança, nossa expectativa, nossa fé, com base na análise do tempo presente. Mas onde você está agora, o que você está vivendo agora, os sentimentos que você está tendo agora, não define quem você é. As opiniões de quem te avalia não define quem você é. O que o diabo diz acerca de mim e de você não define quem você é. É por isso que Deus nos deu a revelação, a palavra. Porque se você quiser saber quem você é e para onde você está predestinado, tu tem que ignorar os sentimentos da tua alma. Você tem que jogar fora o que diz a tua mente. Você tem que ignorar as vozes que gritam nos teus ouvidos e ficar com o que está escrito. Aleluia. Levante a mão em nome de Jesus. Quem tem Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Quem ainda tem Bíblia? Pega a Bíblia, levanta essa Bíblia aí. Olha para quem está do teu lado ou grita para você mesmo: eu vou ficar com o que a Bíblia diz que eu sou. Só tem um testamento que diz quem eu sou, o que eu tenho, o que eu recebi, os investimentos que eu possuo e para onde eu estou predestinado. Real, autêntico, verdadeiro, é a palavra de Deus. Então viva na perspectiva do que está escrito na palavra. Porém, olha para quem está do seu lado e diga assim: porém. Não, diga alto, diga porém. Olha para cá. Quando eu e você passa a entender os investimentos de Deus, o propósito de Deus e para onde tudo isso está apontando, a gente passa a entender que a vida que Deus nos deu para viver, olhe para cá, está tão ligada ao propósito de Deus para a nossa própria existência. Está tão ligada que, olhe para cá, livre-arbítrio existe para qualquer um daquela porta para fora. Para você não. Quando você entende o que eu estou pregando aqui nesta manhã, que a sua existência está ligada ao propósito eterno de Deus, você passa a entender que livre-arbítrio existe para quem ainda está lá fora. Para você não. Porque se você perguntar assim: pastor, por que eu existo? Você só existe não por causa dos teus sonhos, nem por causa dos teus projetos, nem por causa do que você está planejando, mas você só existe por causa do propósito. Então, entender o propósito é entender para onde eu estou destinado. E por que isso é importante, pastor? Por causa de duas coisas. Primeiro, por que isso é importante? Porque eu e você seremos 100% potencial naquilo para o qual nós fomos predestinados. Por que eu preciso entender o propósito de Deus? Porque senão você vai passar pela vida sendo uma Ferrari projetada por Deus para andar em alta velocidade, e você vai passar sem entender o propósito de Deus pela vida andando como jabuti. Por que eu preciso entender o propósito de Deus? Porque fora do propósito de Deus, você só vai poder usar 1 ou 2% do seu potencial. Por que a maioria dos seres humanos
Eles não conseguem ascender em níveis de honra e conquista naquilo que eles escolheram viver, porque muitas vezes é o seu sonho, não é o de Deus. É o seu projeto, não é o de Deus. Pastor, nesta vida, onde é que eu serei 100% potencial? Quando o seu sonho estiver alinhado com o propósito de Deus. Não adianta você pegar o microfone que eu estou usando aqui. Tem algum pedreiro aqui hoje, nesta manhã? Tem algum pedreiro? Qual que é o seu nome, querido? Não adianta o irmão João dizer assim: pastor, eu sou um pedreiro excelente, eu entendo de construção, mas amanhã eu vou para o meu canteiro de obra e eu não vou usar a enxada para fazer concreto. Eu quero usar esse microfone que o senhor está usando aí hoje. Eu vou levar o microfone para o canteiro de obra e eu vou usar o microfone para fazer concreto. Vai dar certo. Mas amanhã o nosso obreiro aqui que nos convidou, juntamente com o pastor: pastor, o senhor vai vir pregar aqui de novo, só que dessa vez o senhor não vai usar microfone, o senhor vai usar uma enxada. Vai dar certo. Por que não dá certo? Porque tudo que existe é 100% útil para o propósito na qual foi destinado ou criado. Não dá para tocar no microfone, dá para falar, e o irmão que está ali equalizar a voz, mas não dá para equalizar a voz na guitarra. Não dá para trabalhar no canteiro de obra com o microfone. Você percebe que tudo que existe só é útil no propósito? Você percebe que aquilo que agora nas minhas mãos é importante, se eu mudar o alvo desta manhã, isso aqui é inútil. Você entende isso? Olha para o teu guarda-roupa, olha para o que você está usando agora. Cada coisa que foi criada antes de existir era uma ideia que se tornou um projeto para um propósito. E tudo é 100% potencial quando está sendo utilizado no seu propósito. Pastor, o que é isso? Levanta a mão nesta manhã em nome de Jesus. Se tem uma coisa que nesta manhã eu quero te sugestionar a sair daqui e fazer, quem sabe, mais 40 dias de propósito pessoal, é você sair daqui orando e dizendo: Jesus, eu não quero viver mais um só dia sem conhecer o teu propósito para a minha vida. Porque as maiores honras, as maiores realizações, a maior glória, as maiores vitórias, o teu sucesso está em compreender o propósito da tua existência. Você foi predestinado por Deus para um fim. Por que eu tenho que entender o propósito de Deus, pastor? Porque eu serei 100% potencial quando eu alinho a minha vida ao propósito de Deus. Olhe para cá. Segunda razão. Por que eu tenho que entender o propósito de Deus, pastor? Porque eu disse para você: você existe pelo propósito. E aquele que te trouxe a existência por causa do propósito, olhe para cá, vai respeitar a sua decisão naquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Mas ele não estará contigo em nenhuma das decisões de vida que não estiver alinhado com o propósito dele. Me dá um exemplo bíblico, pastor. Eu te dou. Jeremias capítulo 1. Quem era Jeremias? Olhe para cá. Um jovem de 18 anos de idade, filho de sacerdote, morador de uma aldeia sacerdotal, mas sonhador como os outros, como nenhum outro jovem da sua região. O que Jeremias aos 18 anos de idade pensava? Eu não quero ser sacerdote como meu pai. Eu nasci e cresci numa aldeia sacerdotal, eu vejo a luta dos meus pais. Essa é a trilogia de muitos filhos de pastores e filhos de obreiro. Eu não quero passar pelo sofrimento que meu pai passou. Aí, cheios de sonhos, mas se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que os nossos planos serão em partes frustrados pelos desígnios de Deus.
Porque os desígnios de Deus, diz a Bíblia, prevalece sobre os planos dos homens. Os desígnios de Deus são mais fortes do que os propósitos dos homens. Pastor, e quando é que Deus realiza? Quando o nosso sonho tem alinhamento com o desígnio de Deus. Aí a junção é poderosa. Quando Jeremias começou a sonhar, Deus aparece para ele e diz: Jeremias, eu sinto muito frustrar os seus planos, mas a gente precisa, a essa altura do campeonato, ter um diálogo. Qual é o diálogo, Senhor? Você precisa entender que você só existe por causa do meu propósito. E no meu propósito, tu não pode ser o que tu quer ser. Por que que eu não posso ser, Senhor, o que eu quero ser? Porque antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que tu nascesse, eu te santifiquei. E antes que tu nascesse, eu te dei por profeta às nações. Ah, você não entendeu. Levanta a mão aqui nessa manhã e eu vou frisar trocentas vezes até você entender. Não é escolha sua estar aqui. Foi Ele. Nunca foi uma ideia sua ser um obreiro, uma obreira da casa do Senhor. Foi Ele. Você não é o que era agora por decisão. É Ele. Você nem é ovelha dele por opção. Foi Ele. Salmo 100 disse: foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. João capítulo 16 e o versículo 15 e 16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Você está aqui porque você é a escolha de Deus. Olha para quem está do teu lado, se não, coloca a mão no peito, só para sua mente assimilar, e diz assim: não fui nem eu que aceitei a Jesus. Foi Ele que me aceitou. Por mais que você se sinta servo crente, entregue ao Senhor, só para sua consciência registrar. Diga assim: eu nunca quis estar aqui. Não, você não está mentindo não. Diga: eu nunca quis estar aqui. Pastor, que doideira é essa? Porque a Bíblia diz que até a vontade de estar aqui não é sua, é dele. É Ele que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar, diz a palavra de Deus. Dá para glorificar o nome do Senhor? E eu termino. Olhe para cá agora, vamos fazer uma conclusão. Então, entendendo o projeto, entendendo que Deus nos deu o penhor do Espírito, pastor, onde que está o ápice de tudo isso? Onde que está a cereja do bolo de tudo isso? Deus fez todos esses investimentos, mas Deus precisava garantir que todos esses investimentos dariam certo na minha vida. Desde os tempos eternos, Deus está investindo na minha e na sua vida. Mas Deus precisava fazer algo para garantir. Presta atenção, irmãos, que todo este investimento iria dar certo. E o que Deus fez para garantir? Olhe para cá. Primeiro, ao nos justificar em Cristo, Ele nos deu o penhor. O que é o penhor? Uma parcela adiantada do... Mas isso ainda era pouco para Deus blindar o investimento dele em nós. Então, Deus disse: para aí,
Quando eles entenderem todo esse projeto, a cereja do bolo será o derramar do meu espírito em pleromaxia. Será a promessa da pleroma. O que é pleroma, pastor? É uma palavra grega que aponta para a promessa do Espírito em plenitude, de forma plena. Aí veio o profeta Joel e diz assim: e nos últimos dias. Por que nos últimos dias? Porque a revelação do propósito tinha que ser dada primeiro. A pleroma de Deus não pode ser entregue a quem não entende o propósito. Entende? É por isso que eu particularmente tenho um problema sério com determinadas igrejas que tem tudo quanto é tipo de experiências e movimentos sinestésico no altar de Deus, mas não tem a revelação da palavra. Porque ninguém neste mundo deveria buscar o Espírito Santo sem antes entender o propósito para qual o Espírito Santo lhe será dado. Porque a pior coisa que pode acontecer a um mortal, do ponto de vista espiritual, é você receber de Deus alguma coisa para a qual você não tem entendimento do propósito. A maior importância que a igreja, o maior entendimento que a igreja tem que ter acerca do Espírito Santo, não é da descida dele em si, mas é do propósito. Você está pedindo o Espírito Santo aqui nesta manhã, amém? Diga: Jesus, eu preciso entender para que eu quero o Espírito Santo. Porque quando você pega Isaías capítulo 61, o Espírito Santo é prometido ao nosso irmão mais velho, o Messias, Jesus, o Cristo. E mais tarde, quando ele vem sobre Jesus, o profeta já havia dito antes, e ele vai repetir na sinagoga de manhã. E ele pega o livro da lei e diz assim, abre no profeta Isaías capítulo 53 e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para, ponto e vírgula. E daí para frente está o propósito: pregar as boas novas da salvação. Estar ali, vamos ler? Pelo que ele me ungiu, anunciar as boas novas aos pobres, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos, libertação ao mundo das trevas, aos prisioneiros da escuridão. Coloca lá o versículo 2: anunciar a todos o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus, consolar os que andam tristes, o 3, dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinza, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em vez de lugar de um espírito abatido. O que são essas definições? Olhe para cá, repita comigo gritando, diga: é o propósito pela qual eu busco nesta manhã o Espírito para a minha vida. Você precisa entender o propósito do Espírito. Para quê, pastor? Para não achar que o Espírito Santo é dado só para você pular, sapatear, dar umas duas rodadas no altar, gritar, plantar a bananeira e ir para cá sendo: eu fui cheio do Espírito. Não. O Espírito Santo está sendo te dado nesta manhã para algo muito maior. E qual que é a cereja do bolo de Deus para blindar os nossos investimentos? Joel 2:28. E nos últimos dias. O que são os últimos dias, pastor? E eu termino agora
Diga comigo, dias de revelação. Dias em que o propósito de Deus, não, diga comigo, dias em que o propósito de Deus está sendo comunicado. Agora olhe para cá. E nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Oh glória! O Espírito Santo está sendo liberado sobre toda a carne. Grita comigo, diga comigo assim, sobre toda a carne. Diga de novo, sobre toda a carne. Agora olhe para cá, por favor. Pergunte para mim assim, por que, pastor, toda a carne? Olha para cá para eu te dar a resposta. Porque acerca de todos os investimentos de Deus, nenhuma carne nesta terra pode executar nenhuma obra, por mais que Deus tenha investido dons, ministérios, talentos, chamado. Nenhuma carne pode fazer nada nesta terra se não for pelo Espírito. Por isso que o Espírito é prometido não só aos pastores. Por isso que o Espírito não é prometido não só aos apóstolos. O Espírito está sendo enviado sobre toda carne. Porque quem dança tem que dançar pelo Espírito. Quem canta tem que cantar pelo Espírito. Quem toca tem que tocar no Espírito. Quem louva tem que louvar no Espírito. Quem prega tem que pregar no Espírito. Quem ensina tem que ensinar no Espírito. A carne, o homem pode ter tido a sua mente e o seu coração rechacido dos dons e habilidade, mas todas as habilidades, levanta a mão, joga a mão para o céu, todas as habilidades, elas têm que ser usadas no Espírito, pelo Espírito, através do Espírito, na atmosfera do Espírito. Por isso que ninguém, olhe para cá, diga para quem está do seu lado, diga, ninguém deve ser um cristão que pensa acerca de si mesmo assim. Quem prega precisa ter o Espírito, eu não preciso buscar. Não. A promessa é sua. A promessa é para você. A promessa diz respeito a você. Diga comigo para eu terminar agora. Diga assim, porque tudo. Porque tudo. Não, eu sei que já está na hora do almoço, mas diga porque tudo. Tudo mesmo. Só acontece pelo Espírito. Agora eu vou conjecturar e a gente termina agora. Tudo que eu falar você vai dizer assim pelo Espírito, ok? Você foi trazido. Você está aqui. Você foi salvo, perdoado, aceito, filiado, justificado, revestido. Só prega, só canta, só adora, só ora, só vai para o céu, só pode fazer a obra. Por isso que a promessa diz respeito a vós. A promessa é sua. Deus fez todo o investimento em você, mas Ele está dizendo, para que eu te use, é preciso buscar o Espírito, até que do alto sejais revestidos de poder. Me dê permissão para colocar a igreja de pé, meu querido. E eu termino. Pastor, por que eu preciso buscar o Espírito? Porque o evangelho que nos salvou não é discurso. A mensagem que pregamos, cantada, falada, ensinada ou explicada, não é teoria. Nós não somos os que vivem uma mera filosofia abstrata.
O conhecimento que está sobre nós, olhe para cá, não pode ser científico, tem que ser empírico. Qual é a diferença de um conhecimento científico para um conhecimento empírico? Deixa eu te explicar isso para a gente orar. Jesus disse assim, João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade fará o que comigo e com você? Te libertará. Só que o conhecimento da verdade ali não é científico, não é teórico, não é apenas de análise, de observação. Ali é empírico, é conhecer por meio da experiência. A verdade que nos liberta não é aquela que chega até nós apenas pelos ouvidos. A verdade que nos liberta e que nos move a outras dimensões de vida é a que provamos, é a que vivemos, é a que experimentamos. A mesma coisa é o Espírito de Deus sobre esta igreja. Tudo que Deus nos deu, a senha para chegar no céu, é o Espírito. Por isso muitos tocam, querido, poucos adoram tocando. Muitos cantam música e entoam acordes, poucos louvam e adoram. Porque os que adoram entendem que para a música se transformar em louvor e virar adoração e chegar no céu, tem que ser pelo Espírito. Muitos discursam sobre o altar, poucos pregam o rema de Deus. Porque não é porque você conhece Bíblia e fez um sermãozinho num papel, ordenou os pensamentos, que isso é uma mensagem. Não, isso é só informação organizada. Para ser uma mensagem rema, tem que ter passado no altar do Espírito de Deus. É por isso que muitos dizem que há, mas Deus sabe quem são. Pastor, e quem é os que são? Aqueles que buscou até receber o Espírito e passou a entender que a única, a maior, a exclusiva definição do Evangelho é aquela dada por Paulo. E Paulo disse que o Evangelho não é teoria, é poder de Deus. E eu oro por você agora. Levante as mãozinhas. Aí Jesus vira para uma equipe treinada, meu amado pastor, como nenhum outro na terra. Nenhum de nós, líderes, vamos ser capazes de treinar uma equipe de homens mortal tão bem, numa velocidade tão intensa como Jesus treinou em 3 anos e meio. Mas quando Jesus terminou todo o treinamento, Jesus não disse: vou diplomar vocês, porque agora vocês estão preparados. Mas Jesus disse, Lucas 24:49, vão para Jerusalém e esperai lá a promessa do alto, a promessa do Pai, até que do alto sejais remanaste que de camassúria, levasto comanai, revestidos de poder. O que Jesus estava ensinando como última lição aos discípulos? Nenhum conhecimento será o suficiente para te preparar para exercer o propósito de Deus, Senhor Espírito. A teologia não te prepara, o seminário não te prepara, o conhecimento acadêmico e científico não te prepara, as tuas habilidades vernacular e filosófica não te prepara, a tua ciência humana não te prepara, os teus dons naturais não te prepara. Mas olha para quem está do teu lado e diga: mas a descida do Espírito sobre ti, ela te prepara para profetizar, cantando, louvando, pregando.